Agricultura irrigada. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A segurança alimentar e a garantia de abastecimento sempre foram preocupações fundamentais da humanidade. Uma das formas de aumentar a produção e a qualidade dos alimentos é a irrigação. No dia 9 de junho de 2022, a Rede Nacional de Irrigantes, RENAI, foi oficializada em uma reunião em Brasília, Distrito Federal. A iniciativa foi do pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Dr. Lineu Neiva Rodrigues. O objetivo da nova entidade é representar o setor de irrigação e fazer a interlocução com diversos setores da sociedade. O encontro reuniu representantes de todos os setores ligados à agricultura, tanto públicos quanto privados. Membros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, e do Poder Legislativo estiveram presentes para ouvir as dores e propostas de soluções apresentadas pelos integrantes da RENAI, que é presidida por Luiz Roberto Barcelos. A irrigação ainda é um setor que não tinha uma instituição que pudesse fazer essa interlocução com os diversos setores, como o governo, o Congresso, a mídia e a sociedade civil. Esse é um setor moderno que está vindo para revolucionar a agricultura por meio da tecnologia da irrigação, com maior potencial de contribuir para o aumento da segurança alimentar e ambiental, bem como para a redução da fome e da pobreza, além de gerar grande número de empregos, declarou Barcelos. Sobre a RENAI, converso com Marcelo Eduardo Líderes, que além de presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, é diretor de comunicação da RENAI. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo Líderes. Hoje nós vamos falar um pouquinho diferente no assunto que é sempre feijão, que eu amo muito, mas vamos falar da irrigação, que sem a irrigação não tem feijão. Bom dia. Bom dia. Prazer em estar aqui com você, Francis, e é bem verdade, né? A importância desse tema aí para todos nós, consumidores, produtores, pesquisadores, a importância é muito grande. Sim. Marcelo, de onde surgiu a ideia de se formar essa rede nacional de irrigação ou de irrigantes, onde reúne aí tanto produtores rurais, entidades representantes de produtores rurais, quanto entidades representantes de setores, como é o caso seu do feijão, que é um setor que necessita da irrigação, além disso, outros agentes, como inclusive empresas que fornecem produtos para a irrigação? Bom, eu acredito que todo mundo que está na agricultura e aqueles que têm uma ligação mais forte aí com a irrigação, tá? E de uma certa forma todos os produtos em algum momento necessitam da irrigação, seja no desenvolvimento de sementes, seja na pesquisa e no melhoramento, né? A irrigação ela faz parte aí da nossa vida. E o que um pesquisador da Embrapa, o Dr. Lineu Neiva Rodrigues, o que ele teve a iniciativa de fazer além de observar, além de achar que era necessário fazer alguma coisa, ele arregaçou as mangas e começou a fazer. Começou a fazer o quê? Ele formou um grupo no WhatsApp, mas já muito bem escolhido de representantes de setores. Então, são muitos setores que dependem, que as lavouras dependem aí da irrigação, direto ou indiretamente, entre eles o feijão, por isso o IBRAF foi convidado, e aí entra arroz, entra hortifruti, entra flores, entra cana-de-açúcar e vai por aí afora, né? O pessoal do milho, o pessoal da soja. Então, você tem aí uma longa lista de setores que são beneficiados. Por outro lado, ele convidou também para fazer parte as empresas, as principais empresas que fornecem toda a parte de tecnologia para irrigação. E, ao final de tudo, convidou as associações de irrigantes pelo Brasil afora, né? Então, várias associações de irrigantes. Alguns locais não têm ainda uma associação de irrigantes fortalecida, mas tem um sistema
sendo desenvolvido como os polos de irrigação. Então, ele percebeu, começou a chamar essas pessoas já no ano passado para fazer parte desse grupo, e dentro do grupo começou a ser fortalecida a sugestão dele de que essa rede de WhatsApp se tornasse uma rede efetivamente com CNPJ, com uma personalidade jurídica e com uma presença uníssona do setor, porque as dores são as mesmas, as básicas, né? Mas se você reúne todo mundo para assinar embaixo de uma determinada, de um determinado gargalo para a solução, seja de quem for, você tem força, né? Você tem representatividade. E ao final ele conseguiu, e aí o setor foi se mobilizando e chegou aí 81 membros hoje a Rede Nacional de Irrigação. Marcelo, com certeza, como você já disse aí, os problemas são comuns para todos esses 81 representantes. A partir dessa reunião, o que se pretende? É buscar apoio ao Ministério da Agricultura, de Meio Ambiente, Congresso Nacional? Como que é agora, então, esse passo adiante após essa formação da RENAI? Bom, foi entregue um documento para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Desenvolvimento também, e esse documento pleiteia atenção em alguns pontos chave. Quais são os dois principais gargalos hoje da atividade da irrigação? Um dos gargalos é a insegurança que o agente público tem de um ministério ligado ao meio ambiente ou de uma secretaria de meio ambiente, seja ela estadual, municipal, a insegurança que ele tem ao dar uma outorga, né? O processo da outorga é muito lento e um dos entendimentos é que esse processo de outorga é lento também porque aquele agente que está lá, ele tem insegurança em outorgar. É muita responsabilidade sobre poucas pessoas, porque quando chega no final do carretel, quem acaba respondendo são pessoas. As instituições respondem, mas são pessoas, né? Que acabam pagando muitas vezes pela insistência que existe de alguns grupos que não entendem o que é a irrigação, não entendem todo o arcabouço tecnológico de pesquisa que tem antes de você furar um poço, antes de você retirar a água de um rio, antes de você fazer uma pequena represa, né, para reter a água ali e utilizar ela para irrigação. Existe todo um preparo para isso, para chegar naquele ponto. Então, esse é um dos gargalos. O outro gargalo se chama de energia. Nós sabemos aí, não são poucos os produtores que, se valendo da afirmação de alguns órgãos, de algumas instituições de que a outorga seria dada, começaram a investir no maquinário, conseguiram depois, às vezes de 3, 4, 5 anos, uma outorga, tem a promessa da energia, mas não tem energia elétrica. Então, um pivô sem energia elétrica fica bastante difícil de você rodar aquilo. Então, esses são os gargalos de uma emergência maior, eu diria, na porteira dentro. E tem depois, a gente pode conversar sobre isso, alguns outros desafios, né, que permeiam aí a própria sociedade. A gente vai precisar trabalhar muito aí também a opinião pública, não para fazer a cabeça de alguém, né, ninguém precisa disso, mas para colocar os fatos do que é irrigação. E nós continuamos essa prosa depois do intervalo, onde conversamos sobre a importância da irrigação para toda a sociedade e não somente para a produção agrícola e pecuária. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa
vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A RENAI é uma entidade sem fins lucrativos, composta por 13 associações de irrigantes, 7 polos de irrigação, 12 dos principais nichos da agricultura que dependem da irrigação e 6 das principais empresas de irrigação. Atualmente, é constituída por 81 membros com representatividade no setor, espalhados estrategicamente pelo Brasil. Durante a reunião, a RENAI entregou aos representantes do Ministério da Agricultura uma carta aberta com as principais reivindicações do setor, como alguns projetos de leis que precisam ser refinados, a proposição da criação do Conselho Nacional de Irrigação e da Frente Parlamentar de Irrigação. Todas as sugestões para melhorar o entendimento sobre o assunto e possibilitar o avanço do setor foram então discutidas nesse dia. A RENAI busca atender os objetivos não apenas da agricultura e pecuária, mas de toda a sociedade. Porque a sociedade precisa da agricultura para produzir alimentos, sejam, inclusive, eu falei agricultura aqui, mas também da pecuária, porque hoje os sistemas de pecuária que precisam otimizar a produção de carne e leite, acabam tendo também que investir na irrigação, por exemplo, na pastagem, no milho, no sorgo, né? Desses outros alimentos que vão ser fornecidos ao gado, né? O bovino, o boi para a produção de carne e a vaca para a produção de leite também, né, Marcelo? Que vai trazer o alimento aqui para a gente, aqui na cidade, na nossa casa, na nossa mesa. Durante o take, né, o que você fez, Francis? Você irrigou um ser vivo. Você tomou um gole de água, né, irrigou um ser vivo. É esse princípio que a gente precisa levar para as pessoas. Mas o produtor, eu diria que ele é alguém muito consciente, tanto que os investimentos têm sido feitos nesse sentido, né? O investimento do produtor hoje vem se voltando mais à verticalização da sua produção e aí passa a colher mais e melhor, com menor impacto ambiental, porque a terra é o maior ativo que ele tem, é aquilo que ele vai deixar para a descendência dele. Ele se sente na verdade, alguém encarregado de cuidar daquela área, né, entregar ela melhor do que quando ele pegou. E ele tem essa consciência, vai verticalizando. Então, em vez de você abrir novas áreas, desmatar mais para ir implantar as lavouras, você está utilizando melhor, inclusive numa época do ano em que você não tem chuvas, né? Isso é uma constante que a gente observa pelo Brasil afora e principalmente no Cerrado. Marcelo, como você falou aí mesmo, a água ela serve para regar, vou até usar um termo mais simples, regar um ser vivo. Eu acabei de tomar um copo d'água aqui, um gole de água. Quem está nos assistindo ou nos ouvindo também pode estar ali com um copo d'água tomando água. Você agora molhando a palavra. Tem sede. A plantinha que a dona de casa gosta de ter lá dentro, lá na sala dela, precisa ser regada. Os animais, os pets precisam ser regados. Se alguém tem um jardim, um gramado, tem que ser regado. Se tem uma árvore frutífera no quintal, tem que ser regado. Mas se regar demais pode prejudicar, se regar de menos vai prejudicar. Ou seja, precisa de uma tecnologia. A tecnologia de saber qual é o volume de água que eu vou aplicar para aquele ser vivo, para ele poder continuar vivo, utilizando então de maneira mais eficiente, racional a água. A agricultura hoje, como você falou agora há pouco, ela precisa produzir mais e às vezes em menos tempo em uma mesma área, né? E como você falou, a terra é um ativo muito importante do produtor rural e ele precisa cuidar dessa terra muito bem, porque a partir da hora que ele cuida bem dessa terra, trabalhando no sistema de drenagem, os nutrientes da terra, que acaba sendo então um ser vivo também, tudo isso influencia inclusive na utilização racional da água. Então é uma cadeia muito complexa e que se a gente não parar para poder observar, a gente já fala assim, produtor rural gasta água mesmo.
não gasta, utiliza de maneira racional. Exatamente. A gente observa que é bem assim. E o que aconteceu ao longo dos anos, seja por que motivo for, foi uma busca de uma polarização, nós e eles. Né? Nós na área rural, nós urbanos, porque eu e você atuamos na área rural, mas estamos na área urbana. O produtor atua na área rural, mas se ele não está lá na cidade a semana toda, os filhos estão, a família está. Né? Então, nós somos urbanos e rurais, não existe essa divisão. Fruto dessa ideia de polarizar é que existem os maus. Né? Então, o produtor rural é mau. Né? Mas o produtor rural, ele não está produzindo só a riqueza para ele, o estado dele, para a cidade dele, para a família dele, né? Por isso que a gente vê tantas referências a números positivos na balança comercial do Brasil. Quando o Brasil exporta uma saca de soja, aquele bancário, né, ele está sendo beneficiado. Quando exporta uma saca de soja, a professora, a pessoa que faz a limpeza na escola ou numa empresa, ela está sendo beneficiada, por isso que se fala tanto nisso. E essa polarização levou a uma distorção de alguns fatos, né? Como, por exemplo, quem não lembra, com pesar, aquilo que aconteceu na Bahia, se não me engano, há 3 ou 4 anos atrás, quando uma área de produção irrigada foi destruída por populares. Por que é que alguém sai da área urbana, invade uma propriedade privada em bando e destrói irrigação? Quando está cego por algum tipo de informação. Então, a informação que ele tem não é suficiente para ele entender e ouvir os dois lados. Nós precisamos, e a área de produção agrícola tem feito isso, vamos ouvir o que dizem as pessoas que são taxadas de preservacionistas. Preservacionista é aquele que quer viver amanhã. O produtor também eu sou, você é. Nós queremos viver amanhã, então nós temos que preservar hoje o ambiente para amanhã. Então, nós todos queremos preservar. Alguns se intitulam preservacionistas. Essas pessoas precisam ser ouvidas, e tanto quanto nós vamos entender alguns argumentos, e a área especificamente da irrigação está entendendo e está ouvindo, que se organizou para colocar em prática muitas das sugestões que vêm de outros polos da sociedade. Entendi. Mas eu não gostaria de dizer que é o outro lado. Então, essas sugestões são também acatadas. Como se perguntou há pouco, né, na área política, o que tem sido feito? Então, a área legislativa tem várias PLs paradas. E tem outras PLs que precisam ser alteradas. Por quê? Porque o próprio setor já identificou que houve uma evolução, novas tecnologias, novos entendimentos, tecnologias que permitem que se faça mais com uma gota d'água. Então, isso é muito importante. Por isso, veio à existência o RENAI. Apesar de seu alto potencial tecnológico para a melhoria na quantidade e na qualidade alimentar, a irrigação sofre pelo alto índice de desinformação, que dificulta o avanço de novas áreas de cultivo irrigado. O déficit de conhecimento favorece a polarização entre os usuários de recursos hídricos que, ao invés de cooperarem entre si, entram em disputas. A água é sinônimo de diálogo, de compartilhamento e de integração. Não deve ser geradora de conflitos, mas sim de oportunidade para o desenvolvimento. Muitos não têm a noção do quanto a irrigação é importante para todo tipo de cultivo, desde as flores até os alimentos. Todos os alimentos dependem da água, e o uso racional faz com que a produção aumente e seja capaz de alimentar um maior número de pessoas, finalizou o presidente do IBRAF e diretor de comunicação da RENAI, Marcelo Eduardo Líderes. Em conversa com Marcelo, nós citamos um exemplo da importância da irrigação na agricultura. Paracatu tem um período longo de seca, né? E nesse período, nas áreas de cultivo
por exemplo, de feijão. Aqui a gente tem muitas áreas de cultivo de feijão. Se o produtor rural não consegue trabalhar com a irrigação, ele não conseguiu uma outorga ou não conseguiu fazer um barramento para poder armazenar água da chuva no período de chuva, para que no período da seca ele possa utilizar também essa água para irrigar, aí ele vai produzir menos, ou seja, teremos menos feijão ofertado no mercado. Com isso, o produtor ele precisa ser remunerado um valor mais alto, né? O produtor ele precisa do valor mais alto, o atravessador precisa do valor mais alto, o empacotador vai repassar esse valor mais alto para o consumidor final. Ou seja, se ele poderia pagar um valor X, se tivesse sido feito um trabalho de irrigação no período da seca e produzido o que se esperava, aquele feijão ele estaria um valor abaixo daquele que, no caso, aconteceria. Então, toda a sociedade é beneficiada. Eu até digo que a irrigação ela precisa ser visualizada como algo de utilidade pública, justamente por conta desse processo todo, né? Que você tem uma irrigação, você tem um alimento suficiente e barato. Não tem irrigação, tem insuficiência e caro. Essa questão de custo é muito importante, Francis. Eu estava pensando aqui agora sobre a taxação, né, que se tem, alguns têm defendido uma taxação de impostos sobre a água e agora uma taxação de impostos sobre a energia gerada na fazenda. Né? A energia do sol, a energia do vento. Uhum. Bom, esse produtor, nós temos que lembrar que ele já paga impostos. Ele paga imposto de renda, então se ele tiver renda, né, não, ele tem que pagar, ele está usando. Ok, ele já está pagando imposto, gente. Agora, se você taxar ainda mais, o que vai acontecer? Vai encarecer o produto que vai para a nossa mesa. Então, o melão vai chegar mais caro, a laranja vai chegar mais cara, a maçã também, né? A tua batata, né? O que mais a gente poderia citar do dia a dia? Cenoura, tomate, vai chegar mais caro na mesa. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Não é simplesmente, vamos fazer eles pagarem, o produtor rural. Ele já está pagando, ele paga muito imposto, né? E esses impostos pesam no bolso do consumidor. Então, é preciso, né, e faz parte desse departamento da diretoria de comunicação do RENAI, refletir sobre isso, buscar embasamento não só legal, mas argumentos lógicos, né, para poder sentar com as pessoas e considerar sobre isso e sobre a necessidade que tem. E quando a gente olha para o Brasil, Francis, desculpe me adiantar um pouquinho, mas algo que eu fico ansioso de comentar muitas vezes é que nós estamos falando de 3% só, menos de 3% da área de agricultura do Brasil sendo irrigada. E nós somos, talvez, o país que mais tem água. Nós não estamos querendo tirar água e mandar para Marte. Nós queremos emprestar a água do meio ambiente, muitas vezes reservar ela aqui porque choveu, e ela ia escorrer rapidinho e ia para o mar. Vamos reservar ela, vamos usar numa lavoura. Se você tiver a possibilidade de, se você que está nos ouvindo, né, mora numa cidade, não tem contato direto, converse com o produtor, visite lá, chega, dá uma buzinadinha, conversa com ele, diga que você quer conhecer um pouquinho o que é a irrigação. E dê uma olhada naquela terra molhada, mas cave um pouco e veja se ela está molhada a 1 metro de profundidade. Não está. Porque a racionalização do uso da água implica em você colocar a exata medida do que vai evaporar, ou seja, você está devolvendo uma parte imediatamente para o meio ambiente e vai formar nuvem e vai vir o ciclo da chuva, e a outra parte, ela está indo para onde? Se ela não está indo para o subsolo, ela está indo para dentro da planta. O brócolis que nós vamos degustar em casa, a cenoura, a batata, a maior parte é água. Então ela está colocando dentro do alimento. Então, nós temos a possibilidade de utilizar melhor. Nós temos que lembrar que quem tenta fazer a cabeça, muitas vezes, do brasileiro aqui, são pessoas que têm interesses lá fora. Não podemos deixar de lembrar que existe, inclusive, uma campanha num outro país, muito importante, que diz que florestas lá no Brasil, lavouras ali.
lavouras ali porque eles ganham com a lavoura ali. Sabe o que vai acontecer, Marcelo, com isso? Se isso acontecer, você sabe o que ia acontecer? Uma menor oferta e um maior custo, inclusive, de transporte. A gente ia pagar mais caro. A carne está cara? Realmente ela subiu, oferta e demanda, isso é mundial em todos os países, né? Mas se você não tiver milho o suficiente, soja o suficiente, você vai ter encarecimento da ração ou você não vai poder criar aquela proteína animal para entregar na tua mesa. Então, raciocinar um pouquinho, pensar um pouco, ver como é que as coisas estão sendo feitas, ir lá na fazenda, dar uma olhada, né, entender melhor. É isso que é prazeroso. Nós temos muita gente nas cidades que tem uma disposição muito grande, são muito inteligentes para rapidamente perceber e pegar o fio da meada desse raciocínio, né? Não saia daí. Depois do intervalo, Marcelo explica de que forma a Renai pode influenciar o setor de produção de alimentos. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Cerca de 20% do feijão brasileiro já é irrigado, afirma o presidente do IBRAF, Marcelo Líderes. Segundo ele, este feijão tem um sabor diferenciado e o consumidor acaba aumentando no prato a quantidade de feijão. A irrigação oferece ao produtor um maior controle e estabilidade na sua produção. Marcelo Líderes, que é diretor de comunicação da Renai, explica de que forma a rede pode influenciar o setor de produção de alimentos, como, por exemplo, o setor do feijão. Pois é, hoje aqui no seu Paracatu Rural recebendo a participação do Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, diretor de comunicação da Renai, Rede Nacional de Irrigação. Marcelo, você é presidente do IBRAF, já participou diversas vezes do Paracatu Rural, trazendo as informações de mercado, outras informações técnicas também do setor do feijão. E como que hoje, né, o feijão, que é um dos pratos preferidos do brasileiro, né, o famoso feijão com arroz que a gente tem, com ovo inclusive, a gente tem diversas receitas com feijão e estão sendo desenvolvidas diversas outras pratos e receitas também com feijão. E o nosso famoso feijão carioca, que é a cara do Brasil, de que forma que a irrigação, essa rede, vai influenciar esse setor produtivo de um alimento tão importante para nós brasileiros? Olha, nos últimos anos nós temos presenciado o primeiro semestre com preços mais altos do feijão. Normalmente no mês de setembro, outubro, a gente prepara informações e vai entregando para os produtores do Clube Premier sobre quais são as perspectivas para o próximo ano. Quase todo ano, ou todo ano nos últimos 7 anos, nós temos tido diminuição de área no primeiro semestre. E aí, até por previsão de alguns climatologistas, nós temos tido problemas de excesso de chuva, de falta de chuva, de frio muito cedo, né? Essas geadas que chegaram aqui no Paraná muito cedo, chegaram na Argentina, na área de feijão muito cedo também, elas já tinham sido previstas no final do ano passado por alguns climatologistas, e ia acontecer mais cedo. Então você tem o primeiro semestre sendo prejudicado, seja pela área menor, porque a soja e o milho são importantes serem plantados nesse período, seja por questão climática. No segundo semestre, se nós olharmos os preços, a oscilação dos preços do principal feijão consumido e produzido no Brasil, o feijão carioca, nós vamos encontrar que ele tem sido um pouco mais constante. Dois fatores. Um dos fatores é que os melhoristas das instituições de pesquisa conseguiram produzir um feijão carioca que não escurece.
sem nenhuma modificação genética, só cruzamento. Então, esse é um fator. O outro fator, esse fator permite que seja armazenado, não precisa vender tudo no dia que colhe. O outro fator tem sido o quê? A qualidade, o volume e a tranquilidade de que aquilo que foi plantado vai ser colhido. Então, a partir do mês de agosto, nós temos tido um volume maior disponível e hoje, né, a produção brasileira, cerca de 20% da produção brasileira do feijão já é irrigada. Uhum. Detalhe, quando entra o feijão irrigado, alguns empacotadores percebem que na mesma região que eles vendiam X, eles estão vendendo X mais alguns %. Por quê? A hora que você recebe um feijão você está numa região aí, num polo de irrigação, Paracatuna, aí, o noroeste mineiro aí, né, e certamente outros polos estão nos ouvindo. Quando você colheu aquele feijão irrigado, preparou ele com a tua receita que você mais gosta, é difícil você comer meia concha. Se você sempre se alimenta com meia concha, você vai para uma. Se você come uma, você vai para 1,5. Aumenta o consumo do feijão. Por quê? Porque realmente é mais gostoso. Então, o impacto no feijão é sentido lá na cidade, mas não é explicado, muitas vezes, o porquê que está tão bom aquele feijão, ou por que os preços estão mais estáveis no segundo semestre, parte do segundo semestre, pelo menos. Então, são fatores de alto impacto num produto que tem a ver com a segurança nacional, né? Nós precisamos do alimento da cesta básica, todos eles, né, para ter segurança alimentar, e segurança alimentar é segurança nacional das instituições, inclusive. Muito bem. Ótima explicação e, assim, enquanto você ia falando, a gente vai imaginando todo esse processo aí que realmente acontece dessa forma, né? Além da estabilidade do preço, a qualidade do produto, porque o produtor rural tem a garantia de que o valor que ele vai investir em insumos, pessoal, equipamento e tudo o que é necessário para o processo para produzir o feijão no sistema irrigado, ele consegue 99%, 98% das vezes adquirir aquele produto da forma como ele imaginou, e ele consegue então armazenar e trabalhar a questão do preço para não ficar alto demais, nem baixo demais, porque vale lembrar também aqui que o preço com a variação muito grande é ruim para todos os lados. Subiu demais, prejudica o consumidor. Baixou demais, prejudica o produtor. E se o produtor começar a sofrer muito com isso, ele vai ficar desestimulado e vai querer sair da atividade. Aqui na nossa região mesmo, por exemplo, algumas áreas que eu sei que seriam para o feijão irrigado, estão com milho semente, né? Então, isso que acontece, vai ter um volume menor de feijão para esse início, agora para esse segundo semestre, né? Que a colheita deve ser o quê? Agosto, por aí, né? Agosto, principalmente, mas ela começa já em alguns lugares ali em julho, daí agosto, setembro, né? Eu me lembrava, enquanto você comentava, de que nós temos aí também essa área menor embaixo de irrigação, por causa do que acontece em alguns momentos aí do produtor não saber o preço futuro do feijão, né? Então, esse é um fator de comparação. Qualquer um precisa de segurança, o produtor rural também, né? Então, o banco cobra ele. Se ele não tiver lucro, o banco vai cobrar ele. Marcelo, quero agradecer sua participação. A gente vai falar mais sobre feijão aqui no Paracatu Rural, com certeza, mas hoje falando então da RENAI, né, criada agora no último dia 9 de junho, a Rede Nacional de Irrigação, que é importante para toda a sociedade, seja o consumidor, seja a criança na escola, seja o setor político, seja a economia do país e seja inclusive, principalmente para o produtor rural que precisa trabalhar da melhor maneira possível na sua propriedade rural para produzir o alimento, produzir riquezas não só para ele, mas para o Brasil inteiro, né? A gente aí, tomara que consiga começar a exportar feijão carioca, que é o melhor feijão do mundo. E assim vai, né, Marcelo? Obrigado pela sua participação. Sempre um prazer. Exportar a receita do tropeiro de Goiás, de Minas, aí também. É verdade. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Até, obrigado.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Lá no YouTube tem o Jorge Miguel, Lucimário Lima, Walter Lima e Joalene Cruz. Lá no Instagram tem o Felipe Sanches, Washington Santana, Fabrício Miranda, Alan Vieira, Ruth Fernandes, Isabela Mendes Pinheiro, tem também Gesiele Munaro, Luan Lima Carvalho, Beatriz Cruz, André Rocha Duarte, professor, Expedito Melgaço e também a Bárbara Fonseca. Lá no Facebook é o Nazaré Castro, Valdinei Barbosa Lauteri, Cássio Francisco Alexandre, Carlos Henrique e o André Oliveira. E um abraço aí para os nossos ouvintes da nossa parceira Cocari. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo, grupos de WhatsApp, no seu Twitter, enfim, manda para todo mundo, combinado assim? Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, né? Deus dará o crescimento. Creia nisso, tenha fé. Para minha esposa Paula, um beijo. Te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro, eu vou ficar esperando você aqui, tá bom? Vai lá no nosso canal youtube.com/Paracatu Rural, comente qualquer vídeo, diga de onde você é pra gente mandar um abraço aqui no final do programa, beleza? Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.